David, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Ana Lúcia. Vão escrevendo aí no chat de onde vocês são, se já tem restaurante, se trabalham na área, se estão pensando em abrir restaurante. Boa noite, Jefferson, Bruno, Najara. Boa noite, Najara. Vão me contando aí de onde vocês são, se são da área, se são curiosos da gastronomia. Aurinete de Penha. Boa noite, Paulo ou Camila. Nossos clientes da assessoria. Tem algum curso para eventos? Já tem um delivery, quero ir para esse ramo. Boa noite, Bruno. Cara, a gente tem um curso hoje que é a mentoria, que é um curso que vai te ajudar bastante a entender os custos. Hoje à noite a gente está fazendo um evento aqui no restaurante, a gente vai fazer um aniversário afastado. Hoje também a gente mandou um orçamento para uma festa de final de ano da base aérea daqui de Santa Maria. Então, saber montar bem esses orçamentos, que contemple todos os custos, isso é extremamente importante, assim, porque o custo de eventos ele é diferente do custo da precificação do restaurante. A gente tem algumas liberdades para trabalhar quando está fazendo evento, porque a gente não tem um custo fixo, mas tem outras coisas, como o custo da mão de obra, tem o custo do CMV. Então, entender todos toda essa complexidade é interessante para te conseguir ser competitivo, para conseguir ter um lucro, e também para entender toda a estrutura, né? Quem trabalha só com eventos, ele não vai conseguir fazer uma batida como é um restaurante. Então, tem que preparar arroz, peixe e tudo mais para um final de semana. E daqui a pouco se compra peixe e aí não usa durante a semana, né? Aquele peixe fresco vai ficando aí durante a semana. Ana, já trabalhei, amo culinária, moro em Santa Catarina, Blumenau, bem pertinho aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Itabu, na Bahia, eu não tenho restaurante, mas tenho o sonho de ter um lugar para fazer uma comida boa e mais em conta. A gente está gravando agora, semana que vem a gente vai começar a gravar a parte técnica do sushi, então ensinando a fazer o arroz, o preparo do peixe, também já com toda a parte do financeiro, né? A parte do financeiro é entender DRE, entender sobre CMV, entender da parte de pessoas, entender a parte das vendas, e aí a gente utilizar toda essa parte do conhecimento técnico, né? Que as pessoas gostam de fazer da culinária e aplicar isso no negócio. Então, o que é realmente importante, questão de ponto, a questão de embalagem, marca, pessoas, é importantíssimo hoje, né? E é tão difícil hoje conseguir gente para trabalhar. Então, é entender desses dois mundos, né? A parte técnica com a parte burocrática, /financeira, / um monte de coisa. David, tem um delivery de sushi, gostaria de algumas dicas para abrir o restaurante. David, seguinte, a parte de abrir o restaurante, hoje o delivery ele tem um custo mais baixo, né? Porque tem a questão de aluguel mais em conta, tem um custo de mão de obra mais em conta, porque a gente consegue colocar mais concentrado para atender uma demanda grande de pedidos. E aí ter um restaurante físico, ele envolve um desafio um pouco maior, porque o aluguel vai ficar um pouquinho mais alto, tem uma complexidade maior de gente, né, para trabalhar com atendentes, com caixa, para fazer toda essa parte de vendas com Instagram. Hoje eu fiz uma postagem ali falando do restaurante na década de 80, 90 versus hoje o que é tocar um restaurante hoje em dia, né? Então, tocar um restaurante hoje em dia, o dono do restaurante precisa entender um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de culinária, de gastronomia, precisa entender bastante de pessoas, né, para entender o que motiva, o que não motiva, e tudo isso vai tornando complexo essa jornada de dono de restaurante. E o mais importante é que para a gente conseguir destravar, para a gente conseguir sair de um faturamento para ir para outro, a gente precisa se aprimorar, né? Então eu não consigo estourar um faturamento de 30 mil, de 40 mil, se eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas, se eu não me aprimoro, não busco conhecimento, não busco ideias novas. Então, assim, para ter um restaurante hoje, o mais importante, e isso a gente está fazendo agora, porque a gente está cogitando abrir uma nova operação, é fazer um plano de negócio
bem estruturado, né? Então, pensar ali quanto que vai ser o investimento, pensar quanto que vai ser o provável faturamento disso, né? Então, fazer uma previsão. Eu vou investir 200 mil reais, vou faturar 100 mil por mês, meu lucro líquido vai ser de 20%. Então, estruturar isso mais ou menos, claro que isso sempre é uma coisa hipotética, mas dá para a gente tentar buscar informações bem relevantes. Então, buscar dentro aí hoje do teu histórico de delivery, quanto que as pessoas gastam, quanto que está faturando o delivery e quanto nessa região aí tu abrindo, né, pensando até por outros restaurantes, pelo público-alvo que tu quer, o quanto que o pessoal pode gastar. Então, fazendo todo esse plano de negócio, dá um pouco mais de segurança para investir nesse negócio e dar esse próximo passo, né? Então, a ideia é sempre ir devagarinho, não hoje, eu estou fazendo um delivery, estou faturando aí 30 mil, 40 mil e vou fazer um investimento aí de 400 mil reais para ter um restaurante com um aluguel muito alto e ter que fazer um faturamento muito pesado para suportar todos esses custos. Então, indo no passo a passo, a ideia é essa, que o negócio vai ganhando corpo, né? E uma coisa também que eu acho que é uma grande lição, e vale aí para todo mundo anotar e levar isso para a vida, é que o nosso negócio, a gente precisa pensar como se fosse um jardim ali. A gente precisa sempre estar nutrindo ele, porque a gente não pode pegar do nosso jardim e sempre arrancando tudo que tem ali, né, e a gente ir consumindo, porque a gente mata o solo. Então, seguido, a gente precisa adubar, a gente precisa reinvestir, e a mesma coisa serve para o restaurante, né? Então, um restaurante, para ele durar muito tempo, ele precisa ser reinvestido, assim como a gente precisa investir em conhecimento, a gente precisa desafiar aí para que a gente consiga ir evoluindo. Então pense no restaurante numa forma que, eu tenho hoje um delivery, eu posso botar um balcãozinho ali na frente e atender o pessoal aos pouquinhos. E aí nisso vai começar a me dar um pouquinho mais de frutos, né? Vai melhorar um pouco o meu faturamento, eu reinvisto e vou crescendo. Tem um CMV de 35% sendo delivery. Você acha que está bom ou tem que diminuir? David, 35% para delivery tá bom. Depende, claro que isso vai depender dos outros custos, porque delivery a gente tem uma margem de contribuição mais baixa. Eu falei isso na semana passada na outra live. Então o que acontece? Num faturamento de 100%, o que vai mais pesar dentro desse faturamento é o CMV. Então 35% hoje de toda a venda que tu está fazendo está indo para as compras. Como é só delivery, a gente tem custo de motoboy que entra nesse faturamento, né? Quando o sistema lança lá toda a parte das vendas, entra também o motoboy. Entra também embalagem, que uma venda de salão não tem. Então toda essa composição, ela vai matando uma margem de contribuição, que é o que sobra para a gente pagar aluguel, pagar folha, pagar marketing. Então, para delivery, quanto mais baixo a gente conseguir hoje ter um delivery que eu consiga operar com 30% de CMV, vai ser interessante porque vai melhorar minha margem de contribuição. Claro que é sempre importante também pensar que o preço, né, que a gente vai executar, ele não pode ser muito alto, ele não pode ser competitivo, porque a venda de delivery vai estar muito atrelada a questão de preço, de tempo de entrega. Então, se eu quiser baixar o meu CMV subindo o preço, pensa hoje uma pessoa que vai pedir um sushi em casa, né? Ela não tem a questão de experiência de salão, ela não tem experiência de atendimento, né? De ter uma pessoa que possa enaltecer o produto, que possa ter esse atendimento personalizado. Então, o produto de delivery, ele tem que ter um setup legal, né? No sentido de ter embalagem legal, ter um berço de shoyu, um hashi personalizado. Nesses pontos, a gente vai conseguindo ter um diferencial estratégico ali para o delivery, né? Então, pensar no CMV é importante, mas somente subir o preço do produto sem que a gente tenha uma eficiência operacional pode ser um tiro no pé, né? Porque às vezes a gente está desperdiçando, está comprando peixe caro, está fazendo um monte de coisa e eu quero corrigir subindo o preço, o meu produto não fica competitivo, o cliente não vê valor nisso, né? Porque ele está pagando caro e está às vezes chegando um produto que talvez ele pagaria um pouco menos e ia receber a mesma coisa. Então, assim, essa parte de CMV
operar em 35%, se está conseguindo um volume bom, pode estar ok aí dentro de todo esse cenário, né? Mas como eu falei, vai depender de custo de mão de obra, vai depender de custo fixo, de toda essa construção do DRE e como que isso vai se encaixar. Como ter zero de desperdício e sobre estoque. Najara, assim, a parte de desperdício hoje é bem difícil, né? Porque o restaurante é uma fábrica de desperdícios. Desde que a gente faz as compras, então assim, eu faço minha cotação, eu disparo lá com fruteira, eu disparo com as peixarias, eu faço toda essa compra do restaurante, eu preciso ir controlando todos esses passo a passos aí. Então eu preciso me certificar que esse produto está chegando hoje com a mesma cotação que eu pedi, então isso pode ser um problema. Eu tenho que me certificar que o peso que eu pedi é o mesmo que chegou, eu tenho que me certificar que a qualidade, né, ela tá ok para o padrão do restaurante, porque a gente pede aí, por exemplo, 10 quilos de tomate, se chega um terço dessa caixa já bem maduro, sabe, aquele tomate que já está passando, eu começo a perder. Então, dentro do restaurante, a gente precisa criar processos em tudo que a gente faz. Eu fiz o pedido, eu preciso fazer uma guia para entregar para quem vai receber, para se certificar de quanto foi cotado, quanto que vai chegar, ela poder também fazer essa conferência da qualidade do produto. E aí, em cima disso, a gente vai botando esses processos para que não tenha esses desperdícios, né? Então, chegou o peixe, vai conferir se o peixe está no padrão certo, olhar olho, guelra, tudo mais. Aí ele vai limpar. Quando ele for limpar, a gente precisa, né, quando for fazer a limpeza, tudo que a gente for jogar fora, a gente colocar isso numa planilha para eu poder monitorar quanto que eu comprei de peixe, quanto que foi meu desperdício. Então, nessas coisas a gente vai apertando, né, para diminuir esse desperdício. Deixar em zero é muito difícil. Hoje tem alguns restaurantes que trabalham com isso, com desperdício zero, porque também entra no core business do negócio de ser sustentável, né? Então é um restaurante que utiliza tudo, né? Desde a casca da cebola, os caras assam, fazem um pozinho de cebola para botar no prato, a casca do tomate também, bota no forno, assa. Tem várias coisas que vão fazendo dentro da gastronomia que isso gera valor, porque é legal, sabe? A gente pensar hoje como humanos, que quanto menos lixo a gente jogar fora, quanto menos lixo a gente gerar, mais sustentável é o negócio, melhor para o meio ambiente, enfim, para uma série de coisas, né? Então, hoje, como a gente lida com um volume grande de comida, então a gente cuidar para não desperdiçar arroz, cuidar para não desperdiçar peixe, isso tudo faz parte da nossa responsabilidade social. Matheus, mês de julho com salmão subiu, não é interessante subir no restaurante também e depois voltar a... Cara, seguinte, Matheus, assim, ó, aqui no restaurante a gente fez um reajuste no cardápio do rodízio. Rodízio, ele é hoje o nosso principal item, é o que vai jogar mais para cima o nosso CMV, porque o produto que mais vende no cardápio é o que mais a gente precisa monitorar a ficha técnica. Isso é uma dica de ouro, né? Anotem aí. O produto que mais vende no cardápio é o produto que a gente tem que ter a ficha técnica na nossa mão. Então puxa lá um histórico de vendas, o primeiro item a gente tem que ter a ficha técnica dele, saber exatamente quanto custa esse produto. Porque o nosso CMV, ele vai ser balizado por esses itens principais, né? Então existe lá código de Pareto, 80-20, né? 80% do nosso resultado vai ser de 20% dos itens. Então, grande parte do nosso faturamento, grande assim, eu digo, esses 80%, vai vir de 20% desses itens. Então, poucos itens fazem grande parte do faturamento. E esses poucos itens, a gente precisa ter a ficha técnica e a precificação dele. Então, cuida da precificação desses itens que mais vendem, né, para a gente conseguir monitorar grande parte desse CMV. Então, o que a gente fez aqui no restaurante? A gente subiu o valor do rodízio, que é o nosso item que mais vende no cardápio. Mesmo assim, não foi suficiente para a gente conseguir corrigir esse CMV. A gente somente atenuou lá o nosso CMV, ficou em 36 ponto alguma coisa. Mas, né, pelo menos a gente conseguiu estancar um problema.
Então, o que acontece? A gente vai monitorando isso. Se o meu CMV cair muito, eu chegar lá em 32% hoje, mesmo com rodízio, a gente consegue fazer algumas promoções. E aí, segunda, terça, quarta, dias que eu tenho menos movimento, a gente dá um desconto. Então, mais interessante do que hoje eu pegar um produto que o rodízio aqui hoje no restaurante é 199 e eu baixar para 179, né, porque o preço do salmão caiu, se eu ofertar isso com um desconto, ofertar isso daqui a pouco com uma espumante, né, que vai me custar esses 20, 30 reais, mas no preço de venda é 79, eu vou falar pro cara, ó, hoje tu tá pegando um rodízio e vai ganhar uma espumante que custa 89 reais. Ele vê muito mais valor do que simplesmente eu baixar o custo do meu rodízio e deixar isso aí perdido lá. Então é a gente tentar entender em cima dos nossos números a melhor maneira de a gente buscar esse benefício para o cliente, né? Então, como eu disse, assim, a gente trabalha na assessoria lá com alguns clientes, o cara tá vendendo o rodízio a 119, o CMV tá super apertado. A gente subir em 10 reais o valor do rodízio, a gente está falando aí de 5% do custo dele, né? Mas é um item que, né, representa grande fatia lá das vendas, vai impactar absurdamente o CMV, porque quem come rodízio come muito. Então a gente precisa fazer esse ajuste. No momento que a coisa se estabiliza, a gente entrega uma vantagem. Pode ser via uma promoção, pode ser via algum produto, que nem eu falei. Então a gente pode botar uma sobremesa diferente para esse cliente, pode colocar uma bebida, enfim, dá para pensar em várias formas. Os 3 sushis que a gente mais vende hoje... Parei que antes tem mais uma pergunta. Se você estivesse começando agora no ramo de comida japonesa, optaria por qual? À la carte, rodízio ou self-service? David, assim, eu iria sem sombra de dúvidas na parte do à la carte. Eu tenho ideia ainda de abrir um restaurante aqui na minha cidade, ou fora, ou daqui a pouco em Santa Catarina, em algum outro lugar, mas mais voltado para a questão da experiência, da gente poder trabalhar alguns peixes diferentes, de a gente poder trabalhar uma experiência em outro patamar, assim, que a gente não tem hoje aqui no Costa. Aqui no restaurante a gente trabalha um ótimo custo-benefício, né? Claro que ainda é um pouco caro, mas assim, a gente não abre de qualidade, desde um processo do peixe, qualidade de arroz. Para quem hoje segue lá na parte da assinatura, ontem ainda eu comentei sobre isso, sobre coisas que são realmente importantes e inegociáveis para a qualidade do sushi. Então tem coisas assim que aqui dentro do restaurante a gente não abre mão e que a gente segue fielmente. Então a parte do à la carte a gente consegue ter controle de todos esses processos de ficha técnica, de precificação, e depois que a gente consegue entregar essa experiência, uma oscilação de preço, porque a gente lida com insumos muito caros e no momento que a gente fica muito amarrado a preço, né, eu fico muito na corda bamba para dar um problema. E isso eu tenho visto cada vez mais com o pessoal da assessoria. Então, eu fico trabalhando promoção, eu fico trabalhando um produto gigantesco, e aí o que acontece? O preço do meu insumo sobe e aí minha margem queima totalmente, né? Então a gente não pode, restaurante japonês precisa cada vez mais trabalhar proposta de valor, entregar experiência, entregar complexidade no que faz, porque senão vira uma coisa que a gente está correndo risco toda hora, né? E é bem comum de a gente estar vendendo aí mais de 100 mil e chega lá no final do mês e não sobra nada mesmo, porque tudo tem um custo muito alto, né? O peixe é muito caro, mão de obra é muito cara, e aí tudo isso a gente vai colocando num DRE e vai vendendo muito, mas vai gastando muito e chega no final e aí, né, enfim, fica naquela coisa. Restaurante de vocês fica em qual cidade? Aqui eu acho o rodízio livre por R$ 39,00 em Itajaí, muito barato. Cara, a gente está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, bem no meio do Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade ainda tem rodízios de 119, eu acho que 119 é o mais barato, mas R$ 39,00 por rodízio de japonês, isso com certeza não fecha a conta, né? Então assim, hoje ainda com salmão com preço mais em conta, R$ 45,00 o quilo, a gente perde 25%, né? Então não tem como a pessoa servir um rodízio à vontade, ou mesmo que seja limitado por R$ 39,00. Né? De novo, eu sempre falo para o pessoal que está com medo aí de cobrar o rodízio, de cobrar esse serviço do oriental,
peça um lanche hoje, né, aqui na cidade tem X, tem hambúrguer, tem um monte de coisa que não baixa de 40, 50 reais. Então, assim, a pessoa está comprando um produto, né, que não vai ter zero desperdício, não tem nada além, é uma ficha técnica fechada, diferente do rodízio, que a gente tem picos, né, é o consumo de uma mulher, o consumo do homem, o consumo, enfim. Então, assim, a gente não consegue controlar o custo do rodízio, então não tem como a gente promover isso correndo o risco de tomar um prejuízo. Quem trabalha com rodízio precisa ter seus custos bem certinhos, porque a gente está com louça em risco, né? Então, assim, é prato que vai para lavagem, que pode quebrar, tem mão de obra, tem estrutura física, tem um monte de coisa em jogo. Então, a gente não pode estar querendo aí queimar cartucho para fazer venda de rodízio, para no final das contas sobrar 10 reais, que se quebrar um prato, aí é prejuízo. A gente tem que repor um prato desse, que vai custar mais do que 10 reais, e aí a gente fica naquela coisa assim, só dando tombo, né? Então, fala aí, Cauã. Cauãzinho aí também tá começando agora, voltando pro sushi. Eu não sei como fechar as contas também, mas tem muito movimento, deve ganhar no giro só. Então assim, que nem eu falei, R$39 no rodízio, isso não faz sentido. Hoje daria para trabalhar ou no à la carte, dá para trabalhar na parte da sequência, né? Sequência eu acho que é uma coisa bem legal também, que dá para bater muito na experiência, faz uma entrada com coisas diferentes, um prato principal ali com um quente, um de sushi e também termina com uma sobremesa. Essa experiência toda ela pode ser muito bem servida, pode gerar muito valor e não ter desperdício, né? Então a gente precifica isso, vende isso de uma forma muito premium, muito diferente, né? Porque, de novo, o cara que senta lá para comer rodízio, ele senta para dar prejuízo, ele quer lá comer tudo que der, até o que não der vai para mesa, aí depois ele quer levar, quer pagar pela peça. Então, assim, pensem bem nisso, porque tudo isso gera muito trabalho e tem que compensar financeiramente, porque chega lá no final do ano, tem 13º, depois passa um ano, tem férias de todo mundo, né? Daqui a pouco vem pandemia e tem gente endividada que tem que pagar empréstimo de Simples Nacional, enfim, é uma confusão. E o dono do restaurante é o cara que sempre fica com o BO na mão. Então, né, precisa se pagar bem primeiro antes de querer estar só fazendo a venda por vender. E para isso vale pensar nos seus custos, né, entender exatamente quanto que custa toda essa operação. Então, por isso que é importante, se vai tocar aí o restaurante, entender bem esse DRE. Fala, Sandro, Dona Sônia, Andriele, Felipe San, começando hoje, né, um projeto. Logo, logo a gente faz a nossa reunião para startar aí esse projeto. Wesley Ferreira. Gente, a gente estava falando aí sobre a ideia toda agora, né, do nosso agosto. A gente tem um mês agora que vai cair bastante as nossas vendas, o nosso custo aí do salmão. E acredito que vai ser um mês muito bom de vendas. Assim, a gente começou o mês aqui com uma média de vendas muito boa, tanto de salão quanto de delivery. A gente está precisando urgentemente de Sushi Man. Se tiver algum Sushi Man na live que passou por aí, por favor, mandem mensagem. A nossa meta de faturamento, David, sempre é mensal e a gente vai monitorando isso mensalmente. Então, assim, a gente pega lá começo de mês, faz uma projeção de faturamento e a gente vai acompanhando semana a semana. Toda segunda-feira a gente faz contagem de estoque, a gente monitora o CMV semanal. E aí a gente vê, essa semana chegamos a tanto, tira uma média de faturamento diário e a gente vai acompanhando isso. Por quê? Chega lá no dia 15, o nosso faturamento, a partir do dia 15 ele tende a cair, porque começa a faltar a grana, né, pra galera, porque dia 5 vira o cartão, as pessoas recebem e aí vem e o restaurante vende muito. A partir do dia 15, a gente precisa trabalhar um pouco mais da promoção. Sabendo como que está o nosso CMV, a gente sabe até onde a gente pode ir na nossa promoção. Então também é importante monitorar CMV e que esse CMV esteja bom nas primeiras semanas para que nos permita lá na segunda quinzena de poder fazer uma promoção mais agressiva, de a gente buscar esse faturamento maior. Toda casa de sushi pede experiência. Aí eu quero começar e não tenho oportunidade, só querem os bons sushi mans. Cara, a gente busca aqui no restaurante pra Sushi Man a parte
ética, né? A gente busca os valores, entender sobre o comportamento mental dessa pessoa, ver se ela quer trabalhar de fato, se ela tem a cabeça forte. Trabalhar em restaurante é uma coisa que desgasta muito, né? Porque a gente tem pressão de tempo, pressão de temperatura, tem várias coisas envolvidas. Então, para trabalhar na gastronomia, a pessoa tem que ser resiliente, né? Então, assim, tem que ter alguns valores fundamentais de honestidade, de integridade e tudo mais, isso bem alinhado com a gente, porque também não dá pra gente abraçar um profissional bom tecnicamente que não tenha isso, porque o prazo é curto, né? Vai dar um problema mais na frente. E na parte da gastronomia aparece isso direto. O cara é bom profissionalmente, mas é vida louca e tal, e aí quanto menos a gente espera vai dar um problema, vai chegar lá no final de semana que tem uma demanda grande, esse cara não vai aparecer, e aí não adianta a gente estar querendo se iludir assim, não, vou pegar porque não tem ninguém, porque ali na frente vai me deixar na mão e isso pode custar caro. Então assim, tem que cuidar bem quem vai contratar, porque a gente precisa criar esse laço, desenvolver, investir nessa pessoa. A gente gosta muito aqui no restaurante de fazer treinamentos, né? Então faz treinamento ou em outros restaurantes, ou traz gente de fora para fazer esses treinamentos, né? Trazer ideias inovadoras, diferentes, outras gastronomias para complementar tudo isso, e a gente vai se desenvolvendo. A gente vive numa cidade com 300 mil habitantes, não tem nenhuma faculdade de gastronomia na cidade, então tudo a gente tem que correr atrás. Hoje é muito mais fácil, né? Pelo YouTube, a gente abre os vídeos aí, vê várias receitas e a gente consegue ir implementando, né? Mas isso tem que estar também, fazer parte da cadeia lá de cima, de trazer toda essa informação e colocar o pessoal a se desenvolver. Contratar sushi man com experiência ou contratar uma pessoa sem experiência, ensinar de acordo com os critérios do restaurante. David, assim, cara, é legal contratar uma pessoa, isso vai depender do caso, né? Às vezes é uma pessoa de uma cidade que não tem mão de obra, sei lá, que não tem outros sushi mans, trazer um sushi man com experiência e pagar um pouco mais, pode dar bastante retorno, né? Porque eu percebo que um sushi man com experiência vai fazer um corte melhor na limpeza do salmão, ele vai dar mais agilidade na entrega do prato, e tudo isso vale muito pro restaurante, na apresentação e tal, mas também é muito bom a gente ter as crias da casa, né? A pessoa que a gente contrata sem experiência, a gente vai desenvolvendo, vai ensinando os nossos jeitos. Isso é um outro ponto que eu acho que é bem importante de falar ao longo de todo esse tempo em sushi. Várias vezes a gente, né, vai conversar aí com pessoas que trabalham no segmento e falam, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, e não existe certo ou errado na gastronomia, tem o que funciona e o que não funciona, e isso é o mais importante do dono entender, que eu vou fazer hoje um uramaki, eu quero fazer esse uramaki com 120 gramas de salmão dentro, né? Então vou botar um netá gigantesco, vou deixar puro salmão, e aí né, eu tenho que ou baixar o CMV e botar o preço muito alto, ou daqui a pouco eu vou trabalhar com preço baixo com CMV estourado lá em cima e eu vou ter que ter um volume muito grande. Enfim, estrategicamente isso tem que ser pensado. Mas isso tem que... O dono da casa ele vai pensando, né? Ele vai criando isso, ele vai entendendo como que o negócio dele funciona, o que o cliente dele quer. Só que eu gosto muito sempre debater na forma onde o restaurante e o cliente tem um ganha-ganha, né? A gente não vai poder fazer um temaki gigantesco, botar o preço lá embaixo e o dono do restaurante ficar sempre com a corda no pescoço, sobe um pouquinho o preço do salmão, o dono do restaurante toma tinta. Então por isso que eu fico muito lá na página batendo em cima dessas coisas, de temaki gigante, de, sei lá, essas invenções que colocam muito peixe e vende muito barato, porque isso é um risco muito grande do dono assumir. Do seu ponto de vista, agilidade na entrega do prato ou experiência do cliente? Cara, a parte de agilidade, ela é importantíssima. A gente precisa, assim, para o cliente que está esperando em casa, ele tem um teto, e isso é muito legal, assim, porque quando a gente consegue entregar um prato, um delivery a 40 minutos, né, ou até 40 minutos, a gente sente uma sensação muito boa, e isso vale para qualquer pessoa, para qualquer gastronomia. Eu pedi uma pizza, ela chegar na minha casa entre 30 e 40 minutos,
isso dá uma sensação de eficiência do negócio muito grande. Isso para o sushi, para o hambúrguer, para qualquer coisa, né? Então eu também já falei várias vezes, o iFood coloca que o principal concorrente do iFood é fazer comida em casa, né? Porque o cara pensa assim, hoje se eu preparar uma janta para mim, vai demorar de 30 a 40 minutos. Então eu abro o iFood e se eu passar de 1h20, o cara nem cogita isso, né? Então quem tá ali em 40, 50 minutos, ele já tá mais no radar de compra. Então essa agilidade de entrega para delivery ela é fundamental. Para salão, ela precisa condizer com tudo que vai ser entregue. Ou seja, se a gente tá chegando no salão e a pessoa daí tá bebendo, tá tomando uma bebida, tem uma música legal, tem um ambiente confortável, tudo isso faz sentido. Agora, por exemplo, a gente vê o caso do McDonald's que tem a mesa, né, e a cadeira e a iluminação, tudo feito para o cliente ficar o menor tempo possível ali dentro. Faz sentido a gente ficar esperando 40 minutos num lanche, né, do McDonald's, por mais que seja um hambúrguer muito bom. Não faz porque eles não estão investindo no nosso conforto e na nossa experiência de salão. Então toda essa parte de experiência do cliente versus tempo de entrega, ela tem que estar bem, bem azeitada, né? Então lá no salão a gente pensar ali, né, nessa parte de ter uma entrada, ter uma música legal, a luz também tem que estar confortável. Então o restaurante trabalha esses 5 sentidos, assim, a gente tem que ir trabalhando todos eles para que tudo esteja em harmonia. Qual modelo tem maior retorno financeiro? Delivery, buffet por quilo? Cara, vai depender da cidade, vai depender do investimento, isso tudo assim, não dá para cravar nada, porque tem gente que trabalha hoje só com delivery e que faz muita grana, né? São várias unidades e aí consegue ter eficiência, né, em todas as entregas. Tem gente que opera muito na parte somente da experiência de salão, mas isso é um risco porque, né, a pandemia nos trouxe aí uma vacina dizendo que não dá para trabalhar só com salão, tem que ter delivery. E o delivery, ele é um plus ali do restaurante, né? Então, assim, a mesma operação que está tocando o salão, se conseguir atender o delivery, né, dentro das suas limitações, isso vai ser sempre uma segurança. Mas, o que eu vou te dizer, assim, não é uma coisa que dá para cravar, dizer assim, investe aqui na parte do buffet livre, buffet por quilo, porque isso vai depender do investimento e de como e dos números que o restaurante vai operar. Buffet por quilo em sushi é uma coisa difícil de fazer, porque hoje um Rossomaki Kani tu consegue vender por R$18 e ele tem mais ou menos umas 100 gramas. Ou seja, a gente está vendendo ele a R$180 o quilo. Se a gente botar isso numa balança, esse Rossomaki Kani, ele fica inviável. A pessoa quando olha lá, pode botar as 8 peças e ela colocar lá e a sensação dela de pegar 8 pecinhas de Kani e ver na balança lá R$180 o quilo, ela assusta, né? Então, por isso que eu digo, é mais fácil a gente vender isso numa proposta à la carte, com cardápio bonito, colocar lá Rossomaki Kani R$18, do que eu colocar isso numa pista fria, com uma balança com um número de 180, né? E eu tentar mostrar para o cliente que, né, vale a pena ele pegar essas... que tem o mesmo valor ele pegar esses 8 Rossomakis cortados e colocar num pratinho e botar em cima numa balança, do que ele fazer isso no à la carte. Então tudo tá pela forma como a gente vende, né? Então isso é um ponto que tem que ser levado em questão. Por quê? Se a gente monta um buffet também e eu coloco lá tomate, brócolis, não sei o que, e lá no final eu deixo sashimi, deixo, né, joy, um monte de coisa, as pessoas vão passar batidas ali, né? Eu digo assim, se tu quiser fazer um custo médio dessa pista, por exemplo, botar R$90 o quilo e deixar o sashimi lá no final, o cara vai chegar lá no final, vai encher de sashimi por R$90 o quilo, que não vai estar cobrindo o custo, né? Como eu falei, hoje é R$60 o custo de um salmão limpo. E ele botar isso numa balança, R$90 ao quilo, ele vai estar matando todo o CMV da pista. Então o buffet por quilo ele tem que ser bem pensado para que toda essa jornada, né, de pegar o pratinho, de ir colocando tudo isso em cima de um prato e botar na balança, isso tem que fazer sentido para o cliente lá no final. Yokai, Vitor, Amair, Mônica, Casa do Sushi,
Pessoal, sejam bem-vindos, vão mandando dúvidas aí. Eu não sei se está sendo claro, se ficou alguma dúvida de toda essa parte, da parte aqui da agilidade da entrega ou experiência do cliente. Aqui o quilo do salmão congelado está R$60 já limpo. Acho uma boa trabalhar com congelado. Matheus, eu passo isso muito para o pessoal lá da mentoria e da assessoria. Para o que vai frito ou empanado, 100%, cara. Tem que usar esse salmão congelado, porque não faz sentido usar salmão cru para empanar e para, né, colocar eles num produto que não vai ter valor agregado. Ou seja, eu pegar um salmão cru, fresco, e eu utilizar ele no hot, utilizar ele, enfim, em salad, né, ou patê, ou grelhado, isso não faz sentido. Então, o salmão congelado, ele é uma ótima saída para jogar esse MV para baixo. O salmão congelado aí, R$60 o quilo, versus... claro que aí tem que ver agora, porque assim, salmão congelado por 60 tá saindo o mesmo preço do salmão fresco limpo. Então assim, se a gente equiparar o salmão limpo com o salmão congelado e eles tiverem o mesmo preço, aí não vale a pena, né? Mas na maioria das vezes o salmão congelado sempre é mais barato. Então quando eu pago R$60 no salmão limpo, que tem um custo de mão de obra, que tem um processo todo ali, né, pra gente preparar ele, de refrigeração e tudo mais, e eu pego um salmão que custa R$45 o congelado, o filé que já vem limpo, aqui eu tenho R$15 de diferença, que compensa muito eu utilizar esse salmão congelado para essa parte congelada, tá? Mas se eles estiverem se equiparando, aí a gente tem muito mais qualidade no salmão congelado, e aí não faz sentido. Oi, Laís. Pessoal, se quiserem curtir aqui a live, eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Eu subo ela também no YouTube, para caso, né, o pessoal que não conseguiu ver, se quiserem tirar dúvidas ali pelo DM, fiquem à vontade e a gente vai esclarecendo. Calcular o custo de arroz já pronto e temperado, Matheus. Seguinte, cara. Arroz, a gente vai pegar, hoje aqui no restaurante eu uso 5 quilos de arroz, né, e a gente vai fazer todo o processo, vai lavar ele, polir, né, esperar secar, vai cozir esse arroz, e aí ele vai dobrar de rendimento, tá? Então de 5 quilos de arroz cru, eu faço 10 ou 10 e um pouquinho dele cozido. Eu pego o custo do quilo desse arroz, então hoje, sei lá, tá custando... Eu até nem lembro agora quanto que tá o fardo do nosso arroz. Mas, por exemplo, eu pego hoje esse arroz custando R$5 o quilo dele cru, e ele vai dobrar. Então ele vai virar R$2,50 o meu arroz cozido, certo? E aí eu vou somar com isso a minha receita de molho sul. Vocês vão pegar o rendimento da receita, né? Vão fazer lá tudo, o vinagre de arroz, se usa saquê, kombu, tudo mais que vão usando nessa receita de molho sul. Vai ver o rendimento dela total, e para esse rendimento total vai tirar uma fração do que vai ser colocado lá nessa receita de arroz. Essa porção, né, então, por exemplo, vai usar 5 quilos de arroz, digamos que a gente use 200 ml de molho sul. A gente vai pegar esses 200 ml, vai fazer uma regra de 3 no rendimento total do molho sul, e aí eu vou ver o custo disso daqui. Eu jogo lá no meu arroz, e aí eu tenho o custo dele cozido e tenho mais o adicional que vai ser o molho sul. E aqui eu tenho 11 quilos de arroz, né? Então eu já tenho o custo do arroz mais o molho sul, então eu divido isso pelo quilo e eu sei exatamente quanto custa o quilo do meu arroz já temperado. Isso é importante, mas ele não é fundamental, porque o custo de arroz, né, por mais que eu use um arroz muito bom, ele sempre tem um valor baixo, né? Por mais que, sei lá, eu use kombu, use dashi, claro que aí sim, se eu for para um arroz importado e tudo mais, ele fica um custo um pouquinho mais elevado. Mas geralmente o arroz, ele usa 60 gramas, 70 gramas numa caminha, é um custo quase desprezível ali na ficha técnica. Eu digo isso por questão de processo, né? Claro que para a precificação é importante, a gente tem que colocar, mas 10 gramas a mais de arroz, 10 a menos, não vai fazer diferença no CMV do restaurante, tá? E no salmão, sim, no salmão é muito importante monitorar essas 10 gramas a mais ou 10 gramas a menos.
Por quê? O 10 a menos o cliente vai ficar insatisfeito, a gente não tem padrão. 10 a mais o restaurante vai levar tinta, porque, né, 10 gramas hoje em cima de R$60, ainda que caiu o preço do salmão, isso é significativo pra gente. E se eu colocar isso em vários rolos que eu faço durante a noite, né, acaba que é uma coisa que a gente está jogando no lixo dinheiro. É simplesmente o que iria pro bolso, né, porque CMV, quando a gente sobe, é resultado líquido que a gente está perdendo. Então, assim, o custo do arroz pronto e temperado, Matheus, é seguir esse passo a passo. Cozinha ele, vê o quanto rende, depois faz o cálculo do molho sul, vê quanto que custa toda essa receita, pega o teu copinho lá, vê o quanto, qual a porção que tu tira disso para temperar esse arroz já, né, esse rendimento todo, e aí em cima disso tu divide por quanto que deu ali, 10, 11 quilos, se vocês estiverem fazendo de 5 quilos. Qual marca de arroz acredita que seja bom para usar? 2 ou 3? Matheus, eu gosto muito da Minami Mai, sai daqui da minha cidade, esse arroz é plantado lá no Uruguai. Eles têm 3 tipos, né? Tem o reserva especial que a gente está usando, que é o mais acima, que é o Koshihikari, o grão, sabe? É um arroz que para nós ele tem funcionado muito bem, porque é um arroz que a gente tempera hoje, ele aguenta bem com sabor no dia seguinte. Então quando a gente abre o delivery no outro dia de manhã, ainda é um arroz que mantém muito o sabor. Diferente do Minami Mai tradicional. A gente fez esse teste, a gente entendeu que a diferença não estava tão grande de quando a gente temperava e provava os 2 novinhos, assim, provava na hora, mas sim no dia seguinte. Então era um arroz que aguentava mais tempo esse molho sul. Mas assim, desses 3, que é o reserva especial, o Minami Mai e o outro que é o... Esqueci o nome agora. Daqui a pouco me veio o nome, que é o de entrada da Minami. Esses 3 são muito bons. Tem o Rei Arthur, que o pessoal usa. Tem o Momiji. Enfim, tem algumas outras marcas. Se quer ir para um padrão mais elevado, o Mirokumai é um arroz top, que sempre mantém uma qualidade. É um arroz que também é produzido lá no Uruguai e que acho que vai muito bem. Então, assim, eu acho que o melhor custo-benefício é o Minami Mai. É um arroz que a gente consegue manter padrão o ano inteiro e que, para quem procura um bom custo-benefício, vale a pena. Para quem busca um padrão um pouquinho mais elevado, vai para o reserva especial, porque também eles estão agora com uma semente que é o mesmo do Mirokumai e logo, logo a gente vai ter o mesmo padrão um pouquinho mais barato nesse reserva especial. Então, respondendo, Minami Mai, para mim, é o melhor custo-benefício. R$60 o quilo do salmão fresco limpo é baseado em que valor no quilo do peixe inteiro? R$45, sei se é a Débora ou se é o Felipe, R$45 o peixe inteiro, um 12, 14, a gente jogando 25% dele fora. Então, vai pegar 45, divide por 75% de aproveitamento, vai dar R$60 o valor dele limpo, tá? Aqui no restaurante ainda a gente cogita a ideia de jogar esse skin fora, então a gente sempre coloca 30% de quebra. Então um pouco de skin, às vezes alguma coisa que você passa perdido aqui pra gente manter o nosso MV teórico mais próximo do prático, tá? Então R$45 no 12, 14, vai chegar nesses R$60 do quilo do salmão fresco. Mas isso a gente vai ajudar vocês lá na assessoria, né, monitorando essa limpeza, fazendo todo esse passo a passo para chegar aí. Laís tem um restaurante japonês, sou iniciante, aqui 1 quilo rende 2,5 kg. Laís, que arroz tu usa? Manda aqui no chat. Óleo como custo fixo. Sabendo fazer direitinho até o CPE ainda fica ótimo. Tem algumas coisas, sal, cebolinha, a gente faz estimativas dentro da ficha técnica. Então, por exemplo, assim, Hot Philadelphia, a gente vai fazer o custo da alga, do arroz, do salmão, do cream cheese, e aí a gente coloca uma estimativa de custo dentro do óleo, por exemplo, que vai jogar dentro da fritadeira, tá? A gente coloca um adicional ali para que absorva isso. A gente vai sempre monitorar isso em cima do CMV. Então, existem algumas formas de fazer precificação
que é por absorção, então que o cara vai pegar um custo do aluguel e vai colocar dentro da precificação. Enfim, isso deixa um pouco mais complexo, então a gente vai sempre trabalhando esse item a item para ter um entendimento mais puro desse produto, né? Então eu coloco realmente qual é o meu custo mais elevado. A gente coloca algumas coisas como sal, a cebolinha, o gergelim, tudo isso a gente coloca uma estimativa, mas a gente não vai colocar isso, né? Vou pingar o óleo, pesar, porque acaba que vira um pouco de preciosismo e às vezes a gente né, vai jogando a nossa atenção para algo que não vai trazer tanto retorno quanto eu monitorar o quanto vai de salmão hoje no meu temaki, quanto vai de salmão hoje no meu poke. Isso vai trazer um resultado mais eficiente do que eu ficar monitorando quanto de arroz eu estou jogando na minha caminha. Então, assim, processo dentro da cozinha, vamos focar para que realmente vá trazer resultado. Como identificar as safras do arroz e suas diferenças? Boa pergunta, Matheus. A parte de safra de arroz. O arroz, quando ele recém foi colhido, ele é um arroz mais úmido, né? E arroz em final de safra, ele fica bastante tempo lá no silo e ele vai secando. Então, essa diferença de safra, né? O arroz japonês, ele vem lá com selo, ele explica quando é começo, quando é final de safra, porque ele vai precisar de mais água para o cozimento. Né? Então, alguns lugares que deixam de molho, ou, por exemplo, vai fazer lá a lavagem e depois vai colocar essa quantidade de água, precisa saber se o arroz foi de começo de safra, ele vai precisar de menos líquido para hidratar, né? Seja nessa hidratação pré-cozimento ou na hora quando for para a panela lá, vai colocar menos líquido, porque senão vai passar o ponto e ele vai ficar muito purezão, né? Então ele vai empapar. Como que vai identificar isso? Então eu acho que assim, a gente, aqui como a gente lida aqui em Santa Maria com o nosso fornecedor, então assim, o Minamimai é aqui na minha cidade, eu conheço o dono, e seguido ele me avisa, foi trocado a safra, teve agora, por exemplo, esse grão da reserva especial, que é um Akita Komachi, que é o mesmo do Mirokumai. Ele comprou uma safra do Mirokumai e ele me explicou que tinha um adesivo nesse reserva especial que eles estavam empacotando lá. Aí eu fiz uma compra bem grande, trouxe todo esse grão para cá e deixei estocado aqui no restaurante. Então eu acho que vai depender do fornecedor, se conseguir conversar, se o vendedor entender um pouco disso, isso vai influenciar na quantidade de água que vai usar aí no cozimento. Eu vejo que os restaurantes buffet livre tem muita sobra de peças final da noite, jogam tudo fora, não afeta muito o CMV. Matheus, a gente tem um cliente, não sei até se ele não está na live, não saiu agora. A gente tem um cliente que a gente atende de assessoria, que trabalhava com buffet, e a grande mudança para o resultado do negócio deles foi parar de trabalhar com buffet. Por quê? Toda a venda deles, né, eles faziam uma venda bem legal lá no buffet, chegavam no final da noite, eles davam essas peças ou jogavam fora, e o CMV deles ia lá pro teto. A gente mudou essa forma de servir, hoje eles estão servindo à la carte, eles vendem um pouco menos, mas está sobrando dinheiro no final do mês. Então isso é mais um ensinamento que, né, dá para anotar aí. Não vale o quanto você vende, vale o quanto sobra. Então, às vezes, vender menos e sobrar mais, às vezes não, sempre, vale muito mais a pena, porque tu vai ter menos energia gasta em todo esse processo. Então, isso foi uma forma que eles arrumaram para cortar o buffet, né, para não jogar isso fora e para conseguir melhorar o resultado, né, porque jogar sushi fora, como eu falei, joga o CMV mais para cima e acaba matando a margem. Do salmão inteiro, depois de limpo, dá 30% de descarte, descartando o skin. Bruno, a primeira parte ali da limpeza do peixe vai dar 25%. Hoje, se eu pegar os guris aqui do Sushi Bar e desafiar ali a galera, eles vão conseguir fazer 23%, fazendo uma limpeza bem profunda, assim. Indo com a faca bem dentro da guelra, raspando tudo que der, deixando branquinhos espinhaço, sabe, a ponta ali da barriga. Fazendo tudo isso bem feito, eles conseguem chegar em 23%. Não é uma limpeza que consegue fazer sempre dentro de um volume grande, então 25% eu acredito que seja de bom tamanho. Os outros 5%, como eu falei, 3% ou 2% e pouquinho, dá de skin. A gente não consegue utilizar todo o skin que a gente gera aqui no restaurante. Então um pouco vai fora, um pouco eu tento vender para concorrente. Então assim, eu sempre considero 30% de descarte já com o skin ali dentro.
tá? O restante, a para, a raspa e tudo mais, a gente precisa fazer acontecer aqui na nossa venda. Meu tá dando 41% de perda, não use skin também. Laís, vamos pra mentoria, tem um vídeo lá ensinando a fazer 25%, porque assim, de 25 para 41, você paga um mês a mês aí da mentoria e vai sobrar dinheiro. Então assim, 41% não tem como, para e rever aí, porque tá muito alto. E skin precisa arrumar uma maneira de utilizar aí também, né? Botar no combinado mais barato, fazer alguma coisa. Certo, gente? Muito obrigado aí pela presença. Vou subir a nossa live aqui e terça-feira tem mais. Valeu!